Olá, sejam bem-vindos ao Juris 360 Lab. É ótimo ter a companhia de todos para mais essa análise focada nos julgados do Supremo Tribunal Federal. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente mergulha no informativo 1104. A ideia, como sempre, é extrair o essencial, o que realmente impacta, né? Exatamente. E direto ao ponto. E neste primeiro bloco, separamos 4 decisões do plenário que deram o que falar. Vamos dar uma olhada rápida nos temas. Vamos lá. Primeiro, tem a prorrogação de um contrato de concessão de transporte lá em São Paulo, a ADI 7048. Depois, a transformação de cargos e funções de confiança em Sergipe, na ADI 6180. Certo. Aí vem um tema bem quente, as regras de reforma para militares temporários. Essa é a ADI 7092, e a gente vai precisar detalhar um pouco mais. Sim, essa tem muitos detalhes importantes. Do Distrito Federal na ADPF 5224. Ok. Vamos começar então com São Paulo, ADI 7048. Perfeito. Nessa ADI, o STF analisou a constitucionalidade da prorrogação antecipada do contrato do corredor de ônibus São Mateus de Abaquara. Isso foi feito por decretos do governo estadual. E o Supremo validou. Validou. Considerou constitucional. O tribunal se baseou bastante num precedente, a ADI 5.991, sabe? Ah, sim, lembro dessa. Ela estabeleceu alguns critérios, né? Exato. E o STF verificou se esses critérios foram cumpridos. Licitação prévia original, prazo adequado, a questão da discricionariedade da administração e, um ponto fundamental, a comprovação da vantajosidade dessa prorrogação. Vantajosidade comprovada por estudos, imagino. Que foram incluídas não desfiguraram o objeto principal do contrato original. Entendi. Então, mesmo com mudanças, a essência se manteve. E a vantagem foi demonstrada. Exatamente. Por isso, a ação foi julgada improcedente. A prorrogação foi mantida. Interessante. Agora, vamos para o Sergipe. ADI 6180. Transformação de cargos e funções por decreto. Isso pode? Então, o STF disse que não. Foi declarada inconstitucional a norma de Sergipe que permitia essa transformação, função de confiança, virando cargo em comissão, e o contrário, por meio de um simples decreto do Executivo. E qual foi o argumento principal? Violação da reserva legal. Ou seja, a Constituição é clara. Criar, transformar, extinguir cargos públicos exige lei em sentido formal, aprovada pela Assembleia Legislativa. Não dá para fazer isso por decreto. É uma questão de competência, então. Separação de poderes. Isso mesmo. Além disso, o próprio artigo 37 da Constituição diferencia a natureza desses postos, né? Funções de confiança são para direção, chefia e assessoramento, exercidas por servidores de carreira preferencialmente, enquanto cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. E essa regra vale para todo mundo. Tribunais de contas também. Sim, o STF estendeu essa interpretação aos tribunais de contas também. E a decisão teve uns efeitos adicionais, restaurou leis anteriores que tinham sido revogadas e aplicou a interpretação conforme a outra lei estadual. Bem técnico. Certo, protegendo a prerrogativa do Legislativo. Agora vamos à ADI 7092. Reforma de militar temporário. Aqui a coisa esquenta, né? Principalmente depois da Lei 13.954 de 2019. Havia um argumento de que a Lei 13.954 deveria ser lei complementar e não ordinária. E o que o tribunal disse? Afastou esse argumento. Entendeu que a exigência de lei complementar, lá do artigo 142 da Constituição, é para tratar da organização geral das Forças Armadas, suas garantias, transferência para inatividade, essas coisas mais estruturais. Não para toda e qualquer norma sobre os militares, como as regras específicas de reforma. Entendi. A forma foi validada. E o mérito? A diferenciação entre temporário e efetivo na reforma por incapacidade. No mérito, o STF considerou constitucional. Os dispositivos da lei que tratam disso foram validados. O ponto central, olha, é que o tratamento diferenciado entre o militar temporário e o militar de carreira, o efetivo, não é discriminatório. Por quê? Porque as naturezas dos vínculos são diferentes. O temporário tem um vínculo precário, para um tempo determinado. O de carreira tem estabilidade, outra perspectiva. O STF reforçou que não dá para simplesmente aplicar as regras de um para o outro por isonomia,
citando até a súmula vinculante 37. Essa distinção de vínculos foi decisiva, então. Totalmente. E outros argumentos foram analisados também. Por exemplo, se isso violaria a responsabilidade objetiva do Estado em caso de acidente ou doença. O tribunal entendeu que não. Eventual indenização ou temporário fica ligado aos limites do contrato dele. E também afastou a ideia de violação à proibição do retrocesso social. Como assim? Porque não existe um direito adquirido a um regime jurídico específico. O legislador pode alterar as regras, desde que respeite a Constituição, claro. A decisão pela improcedência da ADI foi unânime, o que é bem significativo. Unânime. Mostra um consenso forte na Corte sobre essa diferenciação. Bem explicado. Para fechar este bloco, a ADPF 524. Metrô do Distrito Federal e precatórios. Sociedade de Economia Mista entra no regime de precatórios ou não? E a resposta do STF foi sim, entra. O metrô DF, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, tem que pagar seus débitos judiciais via precatório conforme o artigo 100 da Constituição. Mas geralmente sociedade de economia mista segue regime privado, né? Qual foi a lógica para aplicar o regime público de pagamento? A lógica se baseou nas características da atuação do metrô DF. Primeiro, presta um serviço público essencial, que é o transporte metroviário. Segundo, opera em regime de monopólio natural, sem concorrência real. E terceiro, é uma empresa que não visa primordialmente o lucro, sendo muito dependente de subsídios do governo. Ah, entendi. Então, por ter essas características muito próximas às de uma entidade pública direta e para proteger o dinheiro público. Exatamente. Submeter ao regime de precatórios evita que a empresa tenha que fazer pagamentos imediatos que poderiam comprometer o orçamento público destinado a manter o próprio serviço funcionando. Protege o erário e a gestão orçamentária. Faz sentido. E essa decisão cria um parâmetro importante para outras estatais parecidas pelo Brasil, imagino. Sem dúvida. A decisão tem eficácia erga omnes, vale para todos, e é vinculante, ou seja, deve ser seguida em casos similares. Foi uma decisão por maioria, vale registrar. Perfeito. Fechamos bem este primeiro segmento. Olha, cobrimos bastante coisa nessas 4 decisões, hein? Concessão, estrutura da administração, regime militar e a questão dos precatórios em estatais. Temas bem diversos. Sim, mostram bem a amplitude da atuação do STF. Exato. Então é isso por agora. Cobrimos uma parte importante do informativo 1104. A gente se encontra no próximo bloco para continuar essa análise. Até lá! Até lá! Olá! Vamos continuar nossa análise, então, mergulhando em mais um bloco de decisões importantes do Supremo, direto do informativo 1104. Exato. Vamos seguir aqui com 4 julgados bem relevantes. A gente começa com uma questão ambiental chave. Ah, o Fundo Amazônia, imagino. Isso. E depois a gente passa por uns temas de organização administrativa, acesso à justiça, coisas importantes. Legal. Nosso foco é sempre entender o que foi decidido e por quê, né? Explorar os pontos centrais. Hoje temos a DO 59, a DI 7380, a DI 3663 e a DI 6324. Preparados? Preparados. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Começando pela DO 59, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa tratou da omissão da União na proteção da Amazônia, mais especificamente sobre o Fundo Amazônia. Aqui a coisa esquentou, né? Com certeza. O STF, ele reconheceu mesmo a omissão do governo federal na época. Diz que eram inconstitucionais uns decretos, o 10.144 e o 9.759, lá de 2019. Aqueles que mexeram nos comitês? Exato. Na prática, eles paralisaram o fundo porque extinguiram os comitês gestores, o COFA e o CTF. E o STF viu isso como uma violação clara do dever constitucional de proteger o meio ambiente, sabe, aquele do artigo 225 da Constituição. Entendi. Então essa paralisação por decreto foi vista como um retrocesso mesmo na proteção ambiental? Tipo, um desmonte administrativo que afetou a floresta? Precisamente essa leitura. A Corte até destacou o aumento expressivo do desmatamento na Amazônia Legal naquele período, né? E como isso impactava os compromissos internacionais do Brasil, tipo o Acordo de Paris. Faz todo sentido. Daí, a decisão não só reconheceu a omissão, mas olha só, determinou a reativação do fundo em 60 dias. E mais, com a estrutura de governança original, lá do decreto de 2008. Uau!
O ponto fascinante aqui é essa conexão direta que o tribunal fez, sabe? Sem a estrutura administrativa funcionando direito, a política ambiental não sai do papel, não é eficaz. Claríssimo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Direito administrativo, ADI 7380, essa aí questionou uma lei do Amazonas que criou cargos de advogado numa fundação pública, mas fora da Procuradoria-Geral do Estado. Por que tentaram isso? Era para ter mais agilidade, talvez? É possível que esses fossem os argumentos, né? Agilidade, especialização, mas o STF bateu o pé. Reafirmou a regra da unicidade orgânica da advocacia pública estadual. Está lá no artigo 132 da Constituição. Unicidade, quer dizer, um corpo só representando o Estado. Isso. A ideia é essa, a representação judicial, a consultoria jurídica das autarquias, das fundações estaduais, tudo isso é função exclusiva dos procuradores do Estado. Eles são organizados numa carreira única. Entendi. Então, essa lei do Amazonas, que criou tipo um órgão jurídico paralelo, foi considerada inconstitucional. Chegaram a mencionar o artigo 69 do ADCT, que até permitia umas consultorias separadas lá na transição, mas a interpretação foi bem restritiva. Não colou, pro caso do Amazonas. O princípio da unicidade prevaleceu mesmo. Interessante como a estrutura interna do Estado é um tema recorrente, né? E falando em pessoal, estrutura, tem a ADI 3663. Essa analisou uma lei do Maranhão que permitia usar policiais militares da reserva remunerada em certas tarefas. Isso não poderia ser visto como um jeitinho para driblar concurso ou as regras da aposentadoria? Olha, essa era uma preocupação válida, sim, mas o STF acabou validando a lei maranhense. O entendimento foi que essa convocação, sabe, ela é para tarefas bem específicas. Tipo quais? Planejamento, assessoramento, segurança patrimonial, coisas assim. E tem prazo determinado. Tem um acréscimo na remuneração também. Por tribunal, isso não é criar um novo cargo público, entende? Ah, tá. Não é um cargo novo permanente. Exato. E também não violaria as regras de acumulação de cargos, nem as regras lá do artigo 37, 42 da Constituição. O STF viu mais como um exercício atípico, transitório, uma forma de aproveitar a experiência desses militares, né, mas sem criar um novo vínculo de servidor ativo, permanente. Uma solução mais pontual mesmo. Faz sentido, visto por esse ângulo. Bom, para fechar este bloco, a ADI 6.324, essa foi sobre precisar ou não de advogado nos SEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. E aí, precisa sempre ter advogado lá? Então, a decisão do STF foi que não precisa sempre. Validou uma resolução do CNJ, a 125 de 2010, que diz que a representação por advogado ou defensor público nesses centros é facultativa. Facultativa. Mas isso não poderia deixar a parte mais fraca, digamos, em desvantagem na hora de negociar um acordo? Mesmo sendo antes do processo ou em casos como juizados especiais que já dispensam advogado em algumas fases? É uma ótima pergunta e essa preocupação existe. Mas o STF ponderou o seguinte: a indispensabilidade do advogado, que está lá no artigo 133 da Constituição, não é tão absoluta assim. Não quer dizer que ele tem que estar presente em todo e qualquer ato de negociação, sabe? Especialmente nesses ambientes que são voltados para autocomposição, para acordo, e em fases que não são litigiosas formais. Entendi. O foco é o acordo, a solução consensual. Exatamente. E considerou-se que essa medida do CNJ está alinhada com a competência dele de buscar mais eficiência na gestão judiciária, né? Está lá no 103b da Constituição. É promover métodos alternativos de resolver conflitos. No fundo, é um equilíbrio delicado entre o acesso à justiça formal, com todas as garantias, e a busca por soluções mais rápidas, mais consensuais. Uau, quanta coisa diferente nesse bloco. A gente foi da importância da gestão administrativa para salvar a Amazônia, Fundamental, né? passou pela estrutura única da advocacia pública nos estados, validou um jeito pragmático de usar APMs da reserva e terminou com essa flexibilização da presença do advogado nos SEJUSCs para facilitar acordos. Que variedade. Pois é, o que a gente vê, assim, emergindo desses casos é uma tensão que é bem comum no direito e na administração pública, né? De um lado, a necessidade de seguir as regras, as estruturas formais. Do outro, a busca constante por eficiência, por pragmatismo, por resultado concreto.
seja para proteger o meio ambiente, gerir pessoal ou resolver conflitos mais rápido. E fica a reflexão, né? Até onde a gente pode flexibilizar regras, sejam processuais, administrativas, para otimizar serviços que são essenciais, como a justiça, a proteção ambiental, mas sem comprometer garantias que são fundamentais. É algo para a gente continuar pensando. Com certeza. E a gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração, né? Combinado. Curtiu essa análise? Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Olá, bem-vindos de volta. Vamos direto aos últimos 4 julgados do informativo 1104 do STF. Isso aí. Temos aqui decisões sobre regras para súmulas trabalhistas, né? Eleições indiretas para governador, Lei Maria da Penha e até impedimento de juiz. Uma mistura em tanto. Exato. São temas que, assim, vão desde a estrutura do judiciário, federalismo, até proteção de direitos, garantias processuais. Vamos focar no essencial de cada um. Perfeito. Começando então pela ADI 6.188. A reforma trabalhista, lá de 2017, quis impor umas regras bem mais duras, né? Para a Justiça do Trabalho criar ou alterar súmulas, quórum qualificado, número de sessões. Isso. Mas o STF barrou. Por que exatamente? Então, o artigo 702 da CLT, com essa redação nova da reforma, criava essas barreiras, sabe? Tipo um quórum de 2/3, um número mínimo de sessões. O STF entendeu que isso, na verdade, violava a autonomia dos tribunais. A autonomia garantida na Constituição. Exatamente, artigos 96 e 99. A competência para definir o próprio funcionamento interno, como elaborar o regimento, é do judiciário, não do legislativo impondo esse nível de detalhe por lei comum, entende? Entendi. Então foi uma questão de preservar a separação de poderes e essa autonomia interna do judiciário trabalhista. Isso, e tem mais um ponto. Qual? Criava uma diferença que não se justificava com outros tribunais. O próprio CPC, por exemplo, não entra nesse detalhe de quórum para súmula nos tribunais superiores ou estaduais. Então feria a isonomia também. Certo, quebrava a isonomia e invadia a prerrogativa regimental. Ficou claro. A decisão reforça isso. Cada tribunal organiza seu processo de consolidação da jurisprudência. Beleza. Mudando um pouco o foco, mas ainda em autonomia. A ADPF 969, o caso de Alagoas. Situação delicada, né? Dupla vacância, governador e vice, já no fim do mandato. Pois é. O Estado tem liberdade para definir o próprio rito da eleição indireta, aquela feita pela Assembleia Legislativa? Olha, em princípio, sim. Com base na autonomia federativa, lá do artigo 25 da Constituição, o Estado não precisa copiar idêntico o modelo federal do artigo 81. Mas imagino que essa autonomia não seja total, né? De jeito nenhum. Ela tem limites bem claros, que vêm da própria Constituição, e o STF fez questão de reafirmar esses limites. E quais foram os principais? Bom, primeiro, a eleição tem que ser para uma chapa única, governador e vice juntos, como sempre. Segundo ponto, todas as regras de elegibilidade e as inelegibilidades da Constituição, artigo 14 e da Lei da Ficha Limpa, valem aqui também. Ok, isso parece básico. E terceiro, precisa ter filiação partidária. Mas, olha que interessante, e o STF validou isso. Para essa eleição indireta específica, não se exigiu escolha em convenção partidária nem aquele registro formal via partido político. Interessante mesmo. Talvez uma flexibilização por causa da urgência, da situação excepcional. Pode ser visto assim, uma solução pragmática para resolver rápido a instabilidade. E o STF também considerou constitucional o voto nominal e aberto na Assembleia. Ah, e os prazos mais curtos que estavam no edital e na lei estadual. Também foram validados. O Supremo entendeu que essas regras, voto aberto, maioria simples, prazos mais apertados, eram razoáveis e proporcionais, dentro da margem de decisão do Estado para resolver logo o impasse institucional. Entendido. Agora, um tema bem sensível na ADI 7.267. Lei Maria da Penha. Aquela audiência do artigo 16. Sim, audiência de retratação. Exato. A dúvida era se o juiz podia marcar essa audiência por conta própria, de ofício, antes de receber a denúncia, para a vítima eventualmente dizer que não quer mais o processo. E a resposta da STF foi um não bem claro. Categórico. Essa audiência do artigo 16 só pode acontecer se a própria vítima, sabe,
expressamente pedir por ela, se ela manifestar essa vontade. Ah, então não é um ato que o juiz impõe. De forma alguma. Não é um ato processual obrigatório, nem pode ser imposto pelo juiz, nem pelo Ministério Público, nem por ninguém. A finalidade dela é outra. É garantir um espaço seguro para a vítima, se ela quiser, confirmar ou não sua intenção de representar, livre de qualquer pressão. Faz todo sentido. Então, aquela ideia de que se a vítima faltasse à audiência, isso seria uma desistência silenciosa ou renúncia tácita, completamente inconstitucional. O STF deixou isso muito claro. Interpretar a ausência dessa forma seria uma violação direta à autonomia da vítima, ao espírito da Lei Maria da Penha. Sem falar que contraria compromissos internacionais do Brasil sobre direitos humanos. A vontade da vítima é o ponto central. Perfeito. E para a gente fechar, a ADI 5.953. Essa derrubou uma regra de impedimento de juiz que estava no Código de Processo Civil. Qual era o problema ali com o inciso 8º do artigo 144? Esse inciso era, assim, bem amplo. Ele dizia que o juiz estava impedido se qualquer parte no processo, qualquer uma, fosse cliente do escritório de advocacia do cônjuge, companheiro ou parente do juiz até terceiro grau. Nossa, Mesmo que essa parte estivesse sendo representada por um advogado de outro escritório, sem nenhuma relação com o parente do juiz. exatamente. Mesmo assim. A regra era muito abrangente, e a crítica principal do STF foi justamente essa. Imagina a dificuldade prática disso. O juiz teria que ter uma lista atualizada de todos os clientes, de todos os escritórios, de todos os parentes. Impossível. Pois é, foi considerada desproporcional e de aplicação na prática inviável. Violava o princípio do juiz natural, da razoabilidade, criava uma presunção de parcialidade que era absoluta e excessiva, sabe? Poderia paralisar a justiça em muitas comarcas pequenas sem um ganho real para a imparcialidade. Interessante como essa decisão, e a primeira que a gente falou, das súmulas trabalhistas, também buscam um equilíbrio, né? Aqui, entre garantir a imparcialidade e, ao mesmo tempo, a viabilidade do próprio sistema funcionar. Perfeito. Acho que nesses 4 julgados a gente viu bem o STF atuando para delimitar contornos. Autonomia dos tribunais frente ao legislador, autonomia dos estados frente à União, mas sempre com limites constitucionais. E reforçando a proteção da vítima, na Maria da Penha, a centralidade da vontade dela. Isso, e ajustando regras processuais como essa do impedimento para que sejam razoáveis, para que sejam aplicáveis no mundo real. Em resumo, foram decisões que, apesar de parecerem técnicas, têm um impacto direto na organização do Estado, na separação de poderes, no federalismo e, claro, na proteção de direitos fundamentais. Sem dúvida. Mostram esse trabalho constante da Corte Constitucional de ajustar esses equilíbrios delicados do nosso sistema. Fica a reflexão, né? Como esses detalhes, às vezes vistos como meramente processuais ou administrativos, na verdade moldam profundamente a justiça que chega ou não para as pessoas. Excelente análise, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço. Esperamos que essa discussão tenha sido útil para quem nos acompanha. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o canal Juris 360 Lab para continuar recebendo nossos conteúdos. Até a próxima!